Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos rever os versículos que nós estamos lendo. Capítulo 4, versículo 13 até o 17. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos também pela palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Nós já falamos aí dos 3 primeiros versículos, não é? E hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do versículo de número 16. Porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém? Louvado seja Deus, aleluia. Amados, mais uma vez, a gloriosa promessa do Senhor a respeito da sua volta aqui à terra, né? Então, nós temos aí a primeira vinda de Jesus, né? Todos nós sabemos, morreu, ressuscitou. Agora nós vamos ter, né, a primeira volta dele ou a segunda vinda, tanto faz, né? E depois tem mais uma vez ainda, né, que ele volta à terra para o estabelecimento aí, estabelecer o milênio, que já é outra situação, não é, aquém aí da igreja. Mas, segundo a palavra do Senhor, e segundo o nosso segmento teológico, nós somos os pré-tribulacionistas. Não é? Nós cremos que a igreja ela não passa pela grande tribulação. Então, nós temos aí 3 qualidades, 3 linhas teológicas. Não é? Nós temos pré-tribulação, tribulação e pós-tribulação. Então, aqueles que acreditam que, não é, todos esses eventos se dará pós a tribulação, não é? Outros na tribulação. Nós cremos que a volta de Jesus é antes da grande tribulação. Amém? E o que vem a ser a grande tribulação? Segundo o livro de Apocalipse, não é? Segundo também os livros aí dentro aí do evangelho, dos evangelhos, né, principalmente de Mateus, também fala bastante, Pedro fala, João dá uma dica legal também dessas coisas, não é, que irão acontecer. Mas o arrebatamento da igreja, não é, segundo a Bíblia, esse evento espiritual, esse acontecimento, é a saída de todos os servos de Deus aqui da terra, do planeta Terra. E para onde vão? Bom, vão para um lugar determinado por Deus, amém? Chamado de paraíso. Mas vai vivo, vai morto? Não, todos vivos. Arrebatamento é coisa de vivo. Deus não arrebata mortos. Deus ressuscita mortos. É diferente, tá bom? Então as condições e as colocações são diferenciadas. Nós estamos aqui na terra. Os mortos em Cristo já estão no paraíso, né? Num sono não profundo, mas um descanso, não é? Em paz em seus corações, aguardando a ressurreição. Seus corpos foram enterrados, assim como os corpos de todos os que morreram, não é? São enterrados. Não é? Os que morrem na terra, os que morrem aí no mar, os que morrem queimados, os que morrem essas coisas, ou aqueles que também passam pelo processo, né, da cremação, pós-coisa e tal. Isso é corpo. Isso é corpo. Do pó viesse, ao pó tornará. O único corpo que aproveita, não é?
Você vai também lá para frente, você vai, se você for pesquisar, você vai trombar com algumas linhas teológicas em que eles defendem esse corpo, ó, esse aqui. E esse que vai ser enterrado, não é? E aí você pede a explicação disso. Eu quero que você me explica, não é, os corpos que foram enterrados há 2000 anos atrás, que já se, né, desintegraram completamente. Aí vem uma resposta esquisita. Não é? Não, mas acontece que o corpo humano, não é, ele tem uma essência, uma espécie vamos dizer, para nós, de um óleo, e isso permanece, isso... Não é? O tempo não consome, essas coisas e tal. E é isso aí, não é? Justamente aí o sentido do corpo e por aí é que vai ressuscitar. Tá? Bom, se você congrega na comunidade um novo tempo, esquece esse pensamento. Nós não trabalhamos com esse pensamento. Por quê? Porque nós queremos o corpo transformado. Amém? E justamente assim, ó, não há razão de Deus, não é, transformar este mesmo corpo que já apodreceu, que já desintegrou, que já acabou, que muitos já foram cremados, que muitos já foram, não é, sumiu aí pelas águas, outros desapareceram, outros explodiram na guerra. Não é? Quantos cristãos morrem? Explodiram. Cadê o cara? Bom, esse cara verdadeiramente, ele está aqui, está aqui, está ali, está ali, está lá, tem um pedaço dele lá no fundo, tem outro pedaço lá e está por aí. Por quê? Porque esse corpo explodiu. Não é? Então, nós não cremos, nós não acreditamos dessa forma. Porque, primeiro, que isso não viabiliza a salvação. Isso daí são, não é, mais para conhecimentos, são, né, para estudos e para a formação teológica. Então, a nossa linha de pensamento teológico é outra. Tá bom? Nós cremos na transformação do corpo que está vivo no dia do arrebatamento da igreja. E a ressurreição dos mortos, segundo aqui, ó, os que dormem no Senhor, os que aguardam no estado de repouso, não é? Lá na glória. Já não estão mais em suas sepulturas, tal. Tanto é, não é, que 90% dos cristãos, eles não visitam cemitérios. Por quê? Porque não há razão de irmos lá. Porém, por causa de um memorial, não é? Por causa de um histórico de vida aqui na Terra, não é? Alguns cristãos acabam indo no cemitério, visitar lá as campas, lá sepulturas, né, os sepulcros lá, aonde, não é, está ali o memorial de seus antepassados, seus queridos, né, da família que estão ali e tal. Também não é problema nenhum. Também isso não condena e não salva, tá bom? Isso são situações aí do dia a dia. Mas, porém, nós defendemos, então, essa linha teológica da transformação do corpo vivo. Não é? O que é mortal se reveste da imortalidade. Por quê, amados? Porque assim, ó, os que já morreram em Cristo, eles já não têm mais essa forma física, este corpo físico. A forma tudo bem, mas o corpo físico, o corpo deles já é um corpo glorificado, que é o assunto, não é, de dias aí futuros aí. Ele está aqui, tá no texto também, porém nós estamos caminhando por capítulos, né, por versículos, né? Então a gente vai pegando ali, mas nós vamos chegar lá no corpo. Como é, o que seremos, o que veremos. Mas se você quiser matar um pouquinho da tua curiosidade, começa a ler lá 1 Coríntios 14, 15, por ali, você já vai achar, não é, o corpo celeste, o corpo celestial, não é assim? Você vai aprendendo lá, todas as coisas você vai aprender hoje que nós temos aí 4, não é? 4 formas carnais. Nós temos 4 tipos de carnes no mundo. Sabia disso? Então eu vou explicar para você, ó. Uma é a carne dos peixes. Igual. Alguém vai falar assim, o jacaré. O jacaré não é igual, pode ter o gosto. Assim como o rã tem gosto de frango, mas não é frango. Não é? Então, uma é a carne dos peixes, outra é a carne das aves, outra é a carne dos animais e outra é a carne do ser humano. Tá bom? Então são 4 espécies de carne existente aí na face da terra. Mas vai existir mais alguma coisa, tal? Bom, vamos trabalhar com essas 4 aí, não é? Porque você vai entrar no campo dos insetos aí daqui a pouco, não é?
vocês vão estar aí ressuscitando minhoca, aquelas coisas todas, tal, indo para o laboratório, vai dar um CSI lascado aí na vida do crente. Né? Fica só nisso aqui que a Bíblia nos dá. Nós vamos acompanhar o resto da Bíblia, que é o necessário, é o suficiente. Tudo que está na Bíblia, para a nossa edificação, foi escrito. Então, é toda a suficiência nós temos aqui na Bíblia. Amém? Alguns conhecimentos paralelos, tal, são ramos, né? São derivados de tudo aquilo que está aqui. Assim como as religiões que não são fundamentadas em Cristo Jesus, também tem aí os seus ramais, aí, as suas variantes, né? Então, elas também procedem aí da Bíblia. Né? Então, a Bíblia é a fonte. Né? E aí as pessoas, então, vai fazer aí do jeito que entende. Mas nós procuramos fazer do jeito que o Espírito nos instrui e nos ensina. Amém? Então, a nossa linha de pensamento a respeito, né, do corpo é justamente esse. Então, nós esperamos o arrebatamento. Estamos vivos, estamos na rota do arrebatamento. Se acontecer, nós estamos dentro. Amém? Bom, o apóstolo diz assim, olha, a forma que isso vai ser. Então, nós vamos falar, para que haja o arrebatamento, tem que haver uma manifestação. Tem que ocorrer um evento. Tem que ser dado uma ordem de Deus. E Jesus Cristo falou que esse dia, ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem ele, nem os anjos, não é? Mas somente Deus. Somente Deus. Então, essa linha também, essa fala de Jesus Cristo, tem muita gente que diz assim, ó, então ele não era Deus, porque se ele sabia todas as coisas, ele disse que isso ele não sabia. Na verdade, é assim, olha, Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Ele falou, ó, não me é dado essa autorização para falar. O Jesus, Deus, não é? O homem Deus ali, a natureza divina, ela sabe todas as coisas. Porque ele disse, eu e o Pai somos um. Então nós não podemos ser incoerentes disso. Então o que ele estava dizendo assim, ó, na condição humana, não é? Que ele na forma de Deus fez carne. Nessa condição, ele prestava obediência total ao Pai e o respeito, não é? Também estava ali, foi feito essa colocação de Jesus Cristo. Bom, então nós sabemos que a ordem virá de Deus. A ordem virá de Deus para que Cristo venha buscar a sua igreja. Então a Bíblia, o apóstolo Paulo, começando aqui, ó, ele começa desse jeito aqui que nós lemos aqui, ó. Porquanto o mesmo Senhor. Então assim, ó, não virá outro. Não haverá um anjo. Não é? Nenhum dos apóstolos voltarão. Não se levantará. Não, segundo a orientação bíblica, não será de Deus alguém que se levantar na face da terra, reivindicando para si uma divindade, reivindicando para si uma autoridade suprema, reivindicando para si uma igualdade a Deus, reivindicando para si um chamado, um convite, uma coisa ligado à sua pessoa, querendo ser Deus ou mesmo se parecer com Deus. Não é dada a ninguém, pela Bíblia, essa habilitação. Porém, é dado pela Bíblia a informação de que muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Eu sou o Cristo. E a Bíblia diz, ó, não acrediteis. Então, o que a igreja precisa estar instruída? Bom, a igreja precisa estar instruída, amados, assim, ó. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja ela é instruída e guiada pelo Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou, ó, e quando eu for, eu enviarei o Consolador para que estejam convosco. Amém? E quando ele vier, ele vai convencer o homem do erro, da justiça e do juízo. Então isso daí já está, né, é uma introdução do reino de Deus. As pessoas estão sendo introduzidas dentro do reino de Deus. É o reino que nós vivemos, não é, hoje. Não é? O reino de milagres, o reino de sinais, de prodígios, de maravilhas. Então hoje nós temos, através da nossa fé, a esperança em muitas coisas. Não é? E tudo é possível ao que crê. Então, o interessante, amados, desse reino é que ele traz para mim e para você algo que nós não sabemos explicar. Mas a gente vive muitas vezes numa emoção
A gente está na maior fria, não é? Numa situação, num enrosco lascado. Mas, amados, esse reino nos dá uma esperança, nos dá uma força tal, e a ponto, não é, da nossa fé nos arrastar, nos carregar, e não nos deixar nós nos envolvermos com a loucura deste mundo. Não é? As pessoas, muitas vezes, elas estão com a vida completamente enroscada, elas desistem da própria vida, elas se entregam aos vícios, se entregam à prostituição, se entregam às desgraças, outros vão para o crime, não é? Outros aí acabam tirando sua própria vida, cometendo suicídio, outros são levados à loucura, não é? Mas dentro do reino você está guardado dessas coisas. E dentro desse reino há um potencial, amados, há uma vou dizer assim, uma espécie de energia, força, presença do Espírito de Deus dentro deste reino, não é? E isso, amados, nos conduz das piores situações para os lugares altos. Então é uma esperança que se renova a cada manhã. Amém? Que se renova amanhã. Isso que o gente fiel a Deus, o que verdadeiramente confia no Senhor, a Bíblia diz assim: existem os que esperam, os que confiam. Os que esperam no Senhor, tá? Eles correm, não se cansam, andam, não se fadigam, renovam as suas forças, sobem com asas como a águia, não é? Mas os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que não se abalam. Não é? Então são pessoas estruturadas. Não é? Você às vezes sofre situações, sofre tentações, sofre ataques do maligno de tudo quanto é jeito. Não é? Só que você não se abala, você permanece firme. Então, amados, o reino, ele conduz exatamente esse tipo de gente. Pessoas que confiam, não é, nele, confiam naquilo que Deus deixou para os seus. E isso, amados, é justamente alimentado pela nossa fé. A nossa fé é que vai fazer, justamente vai tornar todas essas coisas possíveis. Amém? Então a Bíblia, ela nos diz isso. A respeito desse evento, amados, dessa ordem que Deus dará. É a liberação de Deus para que Cristo venha buscar a sua igreja. E esse evento se chama assim, ó, arrebatamento da igreja. É exatamente disso que Jesus Cristo estava falando, não é, com os seus discípulos, a respeito da sua volta. Mas acontece que, por exemplo, o Evangelho de Mateus, ele registra situações da volta de Jesus, ele registra as duas voltas. Não é? Jesus, um tempo, ele está falando a respeito da igreja e, em outra situação, ele está falando a respeito da sua volta aqui na terra, pós a grande tribulação, aonde a igreja não estará presente, mas a igreja voltará nessa terra, que também é o assunto lá para frente, está bem para lá depois, mas ele faz parte, não é? Ele é o resultado. Nós já temos que estarmos projetando isso na nossa vida. Tá? A igreja participa do milênio aqui com Cristo na terra? Sim, sim. A terça parte da terra, amado, será destruída. Você pega o globo, o planeta, divide ele em três, não é? Uma terça parte dele desintegra, não é? Acaba. Agora é lógico que isso não é você fazer um círculo, dividir em três e tirar uma terça parte, sobrou isso. Não, isso é espalhado, é de uma forma espalhada. Não é? Então muitas coisas ruins, basta você ver as taças, as pragas, as trombetas, não é? Os selos e todas aquelas coisas do Apocalipse, tudo aquilo, ó, vem para a terra, vem para o planeta Terra, sobre os homens, sobre os homens. Amados, nem pense em estar aqui. Mas a igreja de Cristo estará aqui na grande tribulação. Os que não fizerem parte do arrebatamento. Essa vem, amados. Existirá uma igreja, então, na grande tribulação? Sim. Os que ficaram para trás. E quando você vê lá dentro da parábola lá das 10 virgens, eu vou ler daqui a pouquinho para vocês, tá? E vocês vão entender que na grande tribulação haverá uma igreja aqui de Jesus Cristo, tá? Perseguida,
pelo diabo, perseguida, vai enfrentar besta, o falso profeta, o anticristo, vai enfrentar, amados, olha, aquilo que hoje não é nem sombra do que vai acontecer na grande tribulação. Então eu e você lutamos para sermos a igreja do arrebatamento. Nós precisamos fazer parte disso. Amém? Então é o preço que você paga de não se envolver com o sistema do mundo, de ter uma vida diferenciada. E muitas vezes o diabo botar na tua cabeça que você está perdendo tempo, que isso aí é prejuízo para a tua vida. Que a fase boa da tua vida está passando, você entendeu? E daqui a pouco, as coisas vão chegar numa situação para você, não é porque você sabe que tudo vai bem, não é até o meio, não é assim não? Até o meio você está conquistando, né? Depois você já está saindo, não é assim? Ou não é? Eu vou explicar para você. Você precisa atravessar uma mata, não é isso? Então você começou a atravessar. Até no meio, você está indo certinho, você está lutando. Do meio para frente, você já está saindo. Você concorda comigo ou não? É ou não? Então, até a metade da tua existência, você está vivendo. Depois dali, você já está saindo da vida. E aí agora? Entendeu melhor? Entendeu melhor? É, portuguesa. Tu vais, pois, vai primeiro do que eu, me espere lá no céu. Amém? Eu ainda vou jogar um montinho de terra no pé de muita gente aí. Eu vou. Eu tinha um pastor que falava assim, irmãos, eu estou velhinho, mas tem uma coisa, hein? Eu ainda vou orar por muito parente seu quando você morrer. Esse pastor era consolador, não é? Mas, amados, mas é assim, a fase da vida é assim, você vai só até a metade, da metade para frente já está saindo da vida, meu irmão. Aí o diabo, ele diz assim, tá vendo? Você não aproveitou nada, a sua vida, essas coisas e tal. Na verdade, amados, esse tempo aqui é muito pouco, diante daquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós estamos pagando um preço pela eternidade. Amém? E quanto custa esse preço na minha vida? Meus 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos? Então vale a pena. Amém? Vale a pena você se privar, vale a pena você não participar do sistema mundano, vale a pena você não se envolver, vale a pena você ser diferenciado para que você faça parte aí do arrebatamento da igreja se este acontecer. Amém? Que você não fique para a segunda chamada, lá dentro da grande tribulação. Senhor, quem são esses que sobem da grande tribulação? Não é? Então, esses que vêm com a veste salpicada de sangue. Esses foram que foram degolados por causa do testemunho do Cordeiro. Aí é difícil, amados. Hoje o sangue é de Jesus. A igreja da grande tribulação é o sangue da igreja. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Não. Então eu vou falar hoje, você é salvo porque Jesus Cristo, o sangue dele te purifica de todo o pecado. Na grande tribulação a pessoa só será salva se ela morrer. É o sangue dela que deve ser derramado. Não tem bode, carneiro, oferta, não tem nada. Não esquece isso. Esquece. Amém? Então essa é a diferença da igreja, não é da grande tribulação. Tá bom? O custo, o preço é outro. O preço é outro, tá bom? A salvação é a mesma. O Cordeiro está presente. Não é? Mas é uma situação bem mais diferenciada. Mas vamos lá. Então, o mesmo Deus. Então, Jesus está aguardando essa ordem. Bom, dada esta ordem, a Bíblia nos diz assim, olha. Quer ver como vai ser, ó? Abre lá, é Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 9. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, diante dos olhos de todos, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que entre vós subiu aos céus, virá do modo como o vistes subir.
É a promessa da volta de Jesus. Não vai nascer de novo, não vai ser feto novamente, não vai ser criança. Não. Agora é diferente, amados. Agora é com poder e grande glória. Agora não vai morrer mais por ninguém. Mesmo porque virá como juiz e não mais como advogado. Hoje é advogado. Hoje advoga a minha causa, a sua. Não é? Mas depois ele virá como juiz. Depois será juiz de todas as coisas. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e deu nome sobre todos os nomes. Amém? E apenas isso. Não é? O Jesus Cristo só se sujeitará ao nome de Deus, daquele que, não é, o formou ou criou. Mais nada. Dali para cá, ele é o nome sobre todos os nomes. Amém? Bom, então, como ele virá? Como será isso? Da mesma forma. Então, quando você pega o texto e você vê, ele estava assim. Estava lá, você lê um pouquinho lá, tem mais de 500 pessoas lá junto lá. Ele está ministrando, está falando, está dando as ordens lá. Não é? E de repente, amados, ele começa a levitar. Ele começa a sair do chão, seu corpo começa a se elevar. E é lógico que criou aquele clima, aquela situação, não é? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Hoje, né, já é um pouco diferente, a nossa cultura, a nossa cabeça, o nosso desenvolvimento, essas coisas e tal. Mas eles estavam escrevendo a história, hoje a história está escrita. É diferente. Não é? É diferente de você ler um livro e você criar um livro. Aqui é assim, ó, Deus está escrevendo a história. Deus está fazendo acontecer todas as coisas. Então, diante deles, eles estão vivendo este momento. Nós estamos lendo o que eles viveram, o que aconteceu. Não é? Então, eles ficaram lá, a Bíblia fala que eles estavam lá tensos, né, estupefatos, assustados, aquela coisa toda, olhando aquilo, aquela situação, não é? E ele foi elevado assim, ó, até uma altura das nuvens. E adentrou as nuvens, não é? E eles continuaram olhando, procurando, não é? Quem já viu um avião nos céus? Se você falar que não, eu vou falar para você que você mora lá no Ceará, ponto, lá no ponto do Ceará. Não é? Porque aqui passa avião toda hora. Não é? Mas geralmente quando você vê um avião nos céus assim, e aí você vê, você está mais tranquilo assim, você viu ele, aí uma nuvem o encobriu, aí você parece que quer sair da nuvem, não é? Não é não? Mas a nuvem é grande, irmãos. Mas é o ponto de referência que torna ela pequena, né? Então aí você vai, parece que você está saindo da nuvem assim para olhar, né? Então é mais ou menos isso. Eles estavam lá e eles ficaram então procurando ele. Então aquela tensão entrou. Será que desce? Vai cair ou não vai? Como é que faz? Não é? E aí? Para onde foi? Para onde foi? Vai voltar? Não volta? Volta, não volta? Aquela coisa tal. E os caras, 2 varões se puseram ao lado deles. Sabe o que significa isso? Na terra. Os varões não apareceram lá nas nuvens. Ó, gente, ó, tchau. Beijo para vocês, entendeu? Deus abençoe vocês. Paz do Senhor. Jesus Cristo já está entrando no céu. Não, se puseram do lado deles. Para fazê-los entender que o plano de Deus ainda é aqui na terra. Amém? Deus não desistiu. Jesus cumpriu aquilo que estava escrito a respeito dele. Mas o plano de Deus para conosco continua. E esse mesmo Jesus que o viste subir ao céu, assim como ele foi, ele virá. E o apóstolo Paulo diz assim, ó, portanto, o mesmo Deus descerá do céu. Ponto. Agora vem a forma dele descer do céu. Amém? Jesus, na sua primeira vinda, agora, na sua segunda vinda, ou primeira volta de Jesus, ele não virá à terra. Seus pés não tocarão aqui na terra. Não tocarão aqui na terra. Isto aqui você já pode confirmar comigo, aqui no próprio texto que nós estamos fazendo leitura, não é? Diz aqui, não é isso? Ó. Depois vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Está claro o texto aí para você? Amém? Quer achar o texto aí? Olha lá. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4. Foi lido aqui na abertura dele. Ó. Versículo de número 17. É a forma. Então ele não vem.
Isso aí é o assunto, é outro assunto, mas eu preciso ler para você, porque ele não vem até a terra. Por isso é que a igreja sobe até ele, que também é o outro assunto, tá? Mas então vamos lá. Então, se ele vem, não é? O mesmo Deus descerá, porquanto o mesmo Senhor, dada a sua palavra, é aquilo que ele falou, só o Pai sabe, não é? Dada a sua palavra, de ordem, dada a sua palavra de ordem. Quando Jesus Cristo, ele vai falar a respeito de algumas coisas do arrebatamento, abre lá, Mateus 25, os outros evangelhos falam também, mas Mateus ele é mais composto, né? Então ele vai falar assim, olha, capítulo 24, você vê lá, sermão profético, né? Ó, destruição do templo, isso já aconteceu lá de Jerusalém, certo? Então ele fala, não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada e tal. Aí começa, ó, princípio de dores. No Monte das Oliveiras, Chaves de Jesus assentado, quando se aproximaram os discípulos em particular, e perguntaram, dizem-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vocês estão ouvindo falar bastante disso? Ah, mas guerra sempre teve. Nós não vivemos... Quantas grandes guerras tiveram na Terra até hoje? Grandes guerras mesmo, guerra mesmo. Quantas? 2. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, amados, segundo a Bíblia, ela não virá. Ela não virá a Terceira Grande Guerra Mundial. Porque os eventos serão outros. A destruição, ela virá de outra forma. Ela virá em forma de maldição, de praga, de destruição mesmo, não é? De fonte espiritual. Mas guerras e rumores de guerras, hoje é o que você mais vê na mídia, no jornal, amados. Não tem uma primeira página de jornal que não tenha lá alguma coisa sobre guerra. Sobre guerra. Agora olha o que Jesus falou. Guerras, rumores de guerras, não é? Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim acontecer, mas ainda não é o fim. Isso são rumores, são prenúncios. Tá? Ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. Tá? São condições. Hoje a fome, amados, ela é a que mais mata no mundo. Os terremotos que estão provocando os tsunamis, tá? Os grandes vendavais, tá? E agora existem grandes vendavais que... por exemplo, assim, eles sempre tiveram, de tempo em tempo acontece eles. Você pega aí, principalmente aí no país aí como os Estados Unidos aí, ó, tá vindo aí o furacão, vai se formar um furacão, os caras estão pregando a janela, fazendo isso, costurando aquilo, botando não sei o quê. Outros estão abrindo os poços antigos, né? Põem os tampões, se escondem lá e tal. Quer dizer, os caras já aprenderam a lidar com isso daí, porque isso lá na região é comum. É comum, só não é comum quando os abalos vêm para cá. Quando os abalos começam a acontecer, então assim, ó, aonde geralmente acontece, é uma coisa comum, só vai aumentando a intensidade. O perigo e o grande alerta de Jesus é quando isso estiver acontecendo, aonde exatamente não é comum, que aí já é efeito. Mas não é aquele efeito borboleta, que você bate a asa, uma borboleta bate a asa aqui, e lá não sei aonde, esquece isso. Não é? Mas, na verdade, é um efeito já das coisas, daquilo que já está lá fervilhando. Não é? Aliás, a erupção de um vulcão, ela não começa lá no topo, ela começa lá embaixo. Não é? Vai fumegando, vai avisando, vai avisando, vai avisando, daqui a pouco não é? Começa lá, descer a larva lá. Não é? E eu nunca vi um vulcão educado, o bicho gosta para todo lado. Vamos lá, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto... é o princípio das dores. Não é o fim, mas é um princípio de dor. Por quê? Porque você vê agora, parece lá na China, lá isso, né? Está um vendaval lascado lá, não está? Enchente, essas coisas lá, tudo tal. Os caras não sabem mais o que estão fazendo. Então, as coisas, elas estão tomando uma proporção, não é? Bem diferenciada. Lugares que não aconteciam coisas já começaram a acontecer. Mas vamos lá.
Porém, tudo isso é o princípio das dores. Ó, então sereis atribulados, vos maltratarão. Agora, Jesus Cristo, ele não está falando da igreja, ele está falando do judeu. Esse trechinho aqui agora, primeiro ele dá uma geral, como igreja, mas agora como nação, tá bom? Como nação vai ser assim, ó. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Mas não existe no mundo árabe, no mundo islâmico, alguém que goste de Israel. Não existe, amados. Nem os crentes lá não gostam. E é isso que Jesus estava falando bem. Vocês vão ser odiados por todos por causa do meu nome. Por causa do meu nome. Aquele presidente lá do Irã, ele é declaradamente um câncer para Israel. Ele declara uma guerra assim abertamente. Ele diz assim, olha, eles não têm que ocupar um palmo de terra, eles têm que ser extintos. Tadinho, né? Ele deve estar me ouvindo lá pela internet. Jesus não, mas Deus não vai deixar. O judeu só tem uma coisa, amados. Um nome chamado Deus, que é por eles. Mas serão odiados de todas as nações. E isso já está na Bíblia, já está escrito. Não é? Então, as coisas vão acontecer? Vão. Bom, vamos lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão, vão odiar uns aos outros, levantarão muitos falsos profetas, vão enganar a muitos, vai se multiplicar a iniquidade, não é? Vai multiplicando a iniquidade, mas a maldade, o amor vai esfriando, é uma coisa lógica. Não é? Você vai tirando o amor, você vai trazendo a iniquidade. Você vai quebrando os valores, não é? Vai quebrando os valores. Você vai quebrando os valores da família, você vai trazendo a maldade. Porque você vai estar decompondo a família. E a família é a base. A família é a base da sociedade humana. Não é da sociedade de um país. A família é a base da sociedade humana. Não é? Então você vai quebrando esses valores, você vai produzindo a impiedade e a iniquidade. A iniquidade gera a impiedade, que é o desamor. Então, vai multiplicando a coisa ruim, a coisa boa vai esfriando. É uma situação lógica, né? De condição. Aí Jesus Cristo diz assim, ó, mas porém aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Isso daí, ó, já é pós-grande tribulação. Nem na grande tribulação não é isso aqui, ó. Pregar o evangelho do reino. Tá? Não é na grande tribulação. O evangelho do reino não é pregado na grande tribulação. Esse evangelho do reino é pregado pós-grande tribulação, para todas as nações. E na grande tribulação não haverá condição disso. Tá bom? Então, isso aí é pós-grande tribulação. Então vejam que a fala de Jesus, ela pega os três campos. Não é? E depois, se você continuar lendo, aí você vai ver lá o título. Lá, o próprio título já diz, a grande tribulação. Então aí vai falar exatamente dos efeitos, né, dentro do plano da grande tribulação. Lá no versículo 29 do capítulo 24, diz, ó, logo em seguida as tribulações daquele dia, ó, sol escurecerá, a lua não dará, as estrelas cairão, os firmamentos, os poderes do céu serão abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, a uma e a outra extremidade do céu. Está falando do que isso aqui? Não é da igreja. Não é da igreja. Todo olho verá, não é na igreja. Na igreja, amados, na volta, no arrebatamento da igreja, só a igreja vai ver. É exclusivo. Sabe, quando se compara a igreja e a noiva, amados, quem entra nas recâmeras com o noivo é a noiva. Não são os convidados. Não são os amigos. Quem participa desse momento é Jesus com a igreja dele, com os salvos. Amém? Amados, hoje ele é advogado, hoje ele morreu para dar o sangue, ele deu sangue mesmo para todos quantos. Mas a hora que a porta fechar, amados, é automático. Não vos conheço. É uma questão de reconhecimento no mundo espiritual. Você pode ver como é que funciona. Uma pessoa está hoje na vida dela, está cheia do Espírito Santo, está com a vida dela, não é?
diante do Senhor, está levando assim e tal. Aí, de repente, na vida dela, dá uma modulada legal e ela se afasta um pouco, cai essas coisas. Você pode ver, vai cair num grau de unção, ela vai perdendo o reconhecimento no mundo espiritual. É uma liga. Jesus Cristo falou assim, ó, que o sal, ele é específico. O sal é específico. Se ele se degenerar, ele não consegue se recompor, não presta mais para nada, não tem valor. Não tem valor. Você já pensou, você pega um pozinho branco assim, ó, e bota lá e não mudou nada. Aí você põe mais um pouco, não mudou nada. Você põe mais um pouco, não mudou nada. Você pega o pacote e joga lá. Não muda. O que é isso? Isso é sal. Mas não tem gosto de nada. Isso não presta, joga fora. Não presta. Essa é a essência. É isso, amado. No mundo espiritual é assim, olha, a misericórdia de Deus, ela é extensiva, mas a justiça de Deus, porque a misericórdia de Deus está até na grande tribulação. Apesar de toda destruição, a misericórdia dele está presente, amados. Porque se deixar mesmo na mão do diabo, vai rapidinho. Esse é o trabalho dele. Tá? Mas você vê assim aqui, sabe, amado, a justiça de Deus. E é isso que você precisa atentar, hein? Para esse histórico aí, ó. Então o arrebatamento da igreja é a história de Cristo e a sua noiva, é a história do noivo e a noiva. Do noivo e a noiva. Então, e os demais? Os demais não participam, não é? Para que a terra não sinta isso, para que os demais não percebam isso. Não percebam isso, porque você pagou o preço. É aqui, é agora, é o seu testemunho, não é? É o seu posicionamento, é a sua condição, é aquilo que você hoje, aquilo que você faz, paga. E é isso o que vai contar, o fator de... E quando você pega lá, volta lá, Mateus 25, na parábola das 10 virgens, isso está bem colocado. É a condição espiritual ali que conta. Não é a aparência. É ser, amado. É estado, é condição. Não é parecer, é ser. 5 são e 5 parecem. Então, por isso que você precisa lutar. Não para parecer uma evangélica ou um evangélico. Você precisa ser um crente em Jesus Cristo. Amém? E assumir dentro do plano de Deus todas as condições necessárias para você manter a sua média espiritual de aprovação. Eu preciso manter esse nível. Você precisa manter esse nível. Essa média. E isso, mas é uma luta do dia a dia. Isso é a prova da nossa fé. Jesus Cristo falou, e aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. E essa perseverança nós precisamos ter. Bom, se reúne aqui o pessoal, e a Bíblia nos diz assim, olha. Então se levantaram, mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. Meia-noite. Mas por que meia-noite? Na verdade, assim, ó, Cristo está dando um referencial. Cristo está colocando uma semelhança. E a meia-noite, amado, determina assim, ó, em ciclo e início. Outro, não é assim? Hoje, à meia-noite, se encerram. Contamos assim, ó, é 29 hoje, né?
29 dias do mês de agosto do ano 2012, até meia-noite. Mas a meia-noite conta-se, não é? Alguns segundos já do dia 29 de agosto do ano de 2012. Então, 30. Eu falei o quê? Quando eu falo 29, irmãos, na segunda vez é 30. Então, será, então, do dia 30 já iniciou um novo ciclo. É isso que Jesus está falando, ó. Vai se encerrar esse tempo aqui, ó, que é chamado tempo da graça. E vai se iniciar uma nova fase, uma nova etapa. Aí, pode até os moderninhos aí hoje que estão falando da nova era, aí pode falar que vai se iniciar uma nova era. Aí eu quero ver. Verdadeiramente, como diz lá o ditado lá no interior, com quantos paus se faz uma canoa? Aí eu quero ver como é que vamos ficar. Porque, amados, mais à meia-noite, houve-se um grito, isso chama-se a anunciação. Aí você volta lá no texto que nós lemos, que pena, né, que ruiu tudo aí. Mas tecnologia é assim, ó, ou ela funciona ou então ela arrebenta com tudo, né? Não funciona nada. Você pega assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem. Tem uma outra tradução aí que é um pouquinho diferente. Quem tem ela aí? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo. Essa aí que eu quero. Voz de arcanjo com trombeta de Deus. Isso, aí os mortos, né? Então, alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Olha que legal. O alarido, amados. O alarido. O que é um alarido? Oi? É um barulho. É um barulho. É um efeito. Alguma coisa está acontecendo. É um aviso. Aqui, ó. Mas à meia-noite ouviu-se um alarido. E o que é esse alarido? Traduzido, ele disse: eis o noivo. Então vejam bem que o alarido trouxe o despertar. Trouxe o despertar. Quando do arrebatamento, amados, quando do arrebatamento, o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 51, ele diz assim, ó: eis vos digo um mistério, nem todos dormiremos. Nem todos dormiremos. Ou seja, nem todo mundo vai morrer. Nem todos morrem. Mas todos seremos transformados. Essa transformação é necessária, é a imortalidade. Você e eu precisamos assumir isso. Senão nós não vamos viver eternamente com Deus. Nós vamos entrar na eternidade, passado uns tempos, estou meio cansado, meio baleado, sentindo uma tontura, o que está acontecendo? Acho que eu já era. Mas que eternidade maluca é essa? Está parecendo o capitão lá do rei lá de Samaria, lá abriu a porta, nossa, quanta bênção! Passaram por cima do coitado lá. O profeta falou, você só vai ver, meu amigo, mas usufruir de jeito nenhum, porque lugar de incrédulo é debaixo dos pés daquele que crê. Amém? A fé mata a incredulidade. Aprenda isso na Bíblia. A fé mata a incredulidade. Assim como a incredulidade quer matar o milagre. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 11 ou 12, quando tem o jantar e Lázaro participa. E os judeus vão matá-lo. Entendeu? Para não tornar a ressurreição. Foi não para falar, tá vendo? Lá foi tudo palhaçada. Foi um teatro. Então a incredulidade, ela quer matar o milagre. Ela quer matar o milagre. Mas a fé mata a incredulidade. Amém? Não se esqueça disso. Bom, à meia-noite, ouviu-se um grito, eis o noivo sair ao seu encontro. O apóstolo Paulo diz assim, mas todos seremos transformados. Lá ele diz assim, clamor de trombetas, não é isso? Alarido
voz de e soar das trombetas. Então vejam bem que... Por que 3 situações? Porque está ocorrendo 3 situações em lugares diferentes. Em lugares diferentes. O apóstolo Paulo, ele diz assim lá, ó, Tessalonicenses: descerá do céu os mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então essa trombeta, amados, esse soar da trombeta é para a ressurreição dos mortos. Você não precisa ficar preocupado, não é? Não, estou andando aqui, se tocou a trombeta é o arrebatamento, hein? Aí você passa no lugar, tem um cara lá tentando, ensaiando. Aí ele está com uma trombeta bonita, lá um trompete lá, e ele está com aquele cachimbão lá, né? Aí você fala, não vou, é o céu, não é o anjo, não é o anjo. Ai meu Deus, o que eu faço? Esquece, amados. Aí você não sabe se vai ou se não vai. Aí o cara acerta a nota assim, opa, eis-me aqui, Senhor. Ah, não vou não, é brincadeira. Não dá. Não funciona isso. Trombeta vai soar e os mortos vão ressuscitar. E isso, amados, é um trabalho. O apóstolo Paulo, ele dá mais ou menos o tempo em que os mortos ressuscitam e os vivos são transformados. Quanto tempo demora isso? Piscar de olhos. Piscar de olhos. Isso aí já foi. Piscou, já foi, já era. Você viu? Que bênção. Amém? Mas isso aí já é o efeito do mundo espiritual. Já não estamos mais, não é, vivendo do lado humano. Acontece dessa forma. Bom, a trombeta soa, os mortos ressuscitam. São despertados lá na glória. Aí o apóstolo diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos. Depois nós, os que ficarmos vivos. Acontecerá o que com nós, os que ficarmos vivos? Não, segundo texto aqui, a transformação é lá em Coríntios, é lá que ele dá o detalhe. Mas aqui diz assim, ó, ficarmos vivos, seremos arrebatados. Aqui o plano do apóstolo Paulo é um plano geral. Lá para Coríntios ele é nos seus mínimos detalhes, tá bom? Aqui é mais, assim, é informação. Mas por que isso? Então por que o apóstolo Paulo, para a igreja de Tessalônica, ele fala assim, mais no geral. E para a igreja de Corinto, ele senta lá. Sabe o que é, querido? É que você vai passar por um processo de transformação. Olha, vai ser mais ou menos assim o poder de Deus. Lembra que ele se aperfeiçoa na fraqueza? Lembra que eu escrevi isso aí aos Gálatas lá? Então o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Ele vai entrar na tua vida, assim, ó, você vai sentir aquela coisa assim, ó, sabe? A morte vai saindo, assim, você vai sentindo a imortalidade entrar no seu corpo. Sabe, se estiver doente, se estiver aleijado, se estiver inchado, se estiver manco, o que tiver com prisão de ventre, o que tiver, meu amigo, esquece isso aí, vai entrar, é a perfeição, vai ser. Então ele começou a explicar. O careca, você entendeu? Vai nascer cabelo, e aquela coisa toda, né, Celso? Glória! O que usa óculos não vai usar mais óculos, viu, Carlinhos? Os barrigudinhos vão tudo ficar sarado. Sarado, está curado. Hein? Que bênção, hein? O que vai ter gente tirando aquela lente do olho de grau, né? Não vai precisar mais. Isso aqui está me atrapalhando. É a perfeição chegando, amados. É o corruptível. Aquilo que se corrompe, que se estraga, se revestindo a imputibilidade daquilo que estraga. É o imperfeito se revestindo daquilo que é perfeito. É o mortal se revestindo da imortalidade. Mas por que o apóstolo Paulo falou uma coisa para os Tessalonicenses e uma coisa e outra minuciosa para os coríntios? Por quê? Fala para mim, por quê? Porque, mas existe o grau de instrução. Lá na faculdade você aprende a escrever?
Por quê? Porque lá você já tem que ter aprendido a escrever. Então aqui é a mesma coisa. Um estava aprendendo a escrever, o outro já sabia do que ele estava falando. Amém? Agora eu falo dos dois, porque tem gente que sabe e tem gente que ainda está aprendendo. Qual o problema? Tá? Mas vamos lá. Então, os mortos ressuscitarão, ou seja, despertarão. Aquilo lá no versículo, olha, morremos, Deus Suas lâmpadas, as nércias disseram, as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas, ó, vejam bem, ó, estão se apagando, ou se apagam. Ó, então já estava ali, ó, quase. Você já viu a diferença de um pavio? Existem três condições de um pavio. O pavio está aceso, o pavio está fumegante e o pavio está apagado. Sabia disso? O que está fumegante, ele não está apagado, ele ainda está queimando. Ele só não tem mais o óleo para produzir a luz. Mas ele tem o calor e ele fumega. Não é? E ele vai ali. Quantas vezes você assopra uma velhinha de bolo, ela acende de novo? Você assopra, ela acende. Não é não? Hein? É só virar ela de ponta cabeça no bolo, ela não vai acender mais. É bem prático, irmãos. É bem prático, tá? Sim. Hã? Você sabe como é que é aquele cara que tinha a boca torta assim, ó, fez para apagar a velhinha do bolo dele? Na hora que cantou o parabéns. Parece que nunca apagaram vela de bolo, cara. Bom, vamos lá. Mas, amados, então vejam aqui, ó. As nossas lâmpadas estão se apagando. Só que vejam bem, ó, até então, você vê amizade, você vê união e você vê igualdade. Igualdade. Porque a onisciência, ela está em Cristo. E também não cabe à igreja medir, fazer uma leitura da capacidade espiritual de cada um, a ponto de julgá-lo, se está apto à salvação ou não. A igreja julga se está apto para as funções da igreja, para o trabalho eclesiástico ou não. Quanto à salvação, a igreja não tem essa autonomia. Cristo não deu. Por quê? Junto dele, falando assim, ó, lá, naquelas mulheres, dentes, 5 dentes. Mas a igreja observou. Tudo isso nós aprendemos na palavra. Aí você vê muitas vezes aqueles crentes tradicionais que acham que só ele vai para o céu e fica julgando os outros. A ele não é dada essa faculdade. Ele não tem essa capacidade. Não é? Então ele julga às vezes pelas obras, pela situação e tal, mas quem faz uma leitura perfeita do coração é Deus. Diga assim, só Deus conhece o coração. Nós conhecemos as atitudes. E é só isso aí, tá bom? Então esse é isso aí, o que a igreja é o papel da igreja. Porém, amados, a Bíblia nos diz assim, olha, que nesse dado momento, vejam bem, ó como mudou as coisas. Vejam bem que aquilo que era uma amizade, aquilo que era uma coinonia, aquilo que era um caminhar junto, começou agora, a partir de agora, do que eu vou te mostrar ali, não é mais, mudou completamente, completamente. E é exatamente isso aqui, ó. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e também a vós outras.
ide antes aos que vendem e comprai-o. Então vejam que agora parece assim, ó. Nossa, perderam a amizade? Perderam. Perderam, amados. Aqui o joio e o trigo é separado. Aqui o óleo e a água é separada. Sabe por quê? Porque o que eu falei para você, ó, já passou da meia-noite. À meia-noite, entendeu? Houve um grito, eis o noivo. Acabou. O grito selou a meia-noite. Já está contando o novo. Já não é mais o dia anterior, já é o dia seguinte. Já é o dia seguinte. E nesse dia seguinte, não tem mais o tempo da graça. O que foi, foi. O que era, é e acabou. O que não era, só será futuramente ser. Aí vem um monte de condições. Mas vejam que desliga, que corta imediatamente. Então, amados, assim, ó, o amigo do crente, o irmão do crente, o pai do crente, a irmã do crente, tem que ser crente. Senão, isso é cortado. Isso é cortado. E isso Jesus Cristo disse lá, 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Ou seja, vejam bem, ó, o apóstolo Paulo, Jesus Cristo falou isso, amados, porque assim, ó, a condição moral dentro da Bíblia, para estar em uma cama, um casal, eles têm que ser casados. Não é? Dentro da condição do casamento, o apóstolo Paulo falou assim, ó, que o cristão e o não cristão, o ato sexual é santificado. Mas é o ato sexual que é santificado por Deus. Não o outro. É o ato. E tem muita gente que acha que um é cristão, o outro cola nele e está tudo certo. Não, amados. Não. O sangue de Jesus Cristo sabe separar as coisas. Eu vou dizer para você, minha irmã, se o teu marido, e vou dizer para você, meu irmão, se a tua mulher, se vocês não estiverem enquadrados aqui, com a lamparina, com as 3 características do óleo, da luz e do fogo, sinto muito, vocês vão fazer parte da segunda chamada. E a segunda chamada é através da degola. É assim que está escrito. E nós não podemos negar. Por isso que nós precisamos nos preparar. Mas é o tempo da graça. Dá tempo de tudo. Dá tempo de consertar, dá tempo de jejuar, de orar, de falar com Deus. Dá tempo de realinhar pensamento, dá tempo de jogar as imundícies fora. Dá tempo de você pegar aquelas revistas lá, pornográficas lá da tua casa, botar fogo em tudo. Dá tempo de você selar na internet, orar a Deus, ungir aquele computador maldito que através dele está entrando a maldição dentro da casa, está destruindo tudo, está caindo o teto, está morrendo gente, está vindo doença, praga, roubo, assalto, morte. Está entrando tudo lá, botar um óleo naquela desgraça lá, aquela fonte, aquela boa fonte que Deus falou, fecha essa boa fonte, corta boas árvores, apedreja os bons campos, que isso aí só serve para o inimigo. E dá glória a Deus, ir para a igreja, aceitar Jesus e deixar a sua vida rolar. Caminhar com Deus, largar dessa miséria, porque senão, meu amigo, na hora em que a trombeta soar, os mortos ressuscitarem, o Espírito Santo de Deus, cujo símbolo é fogo, e a chama tem que estar acesa. O óleo tem que ter uma quantidade suficiente. E luz ou fogo emite calor, não frieza. Precisamos estar prontos. Isso é uma grande necessidade da igreja. E é assim que funciona, amados. Não, dá agora, me ajuda, me ajuda. Não posso. Minha esposa, o que está acontecendo? Não posso, acabou. Mesmo que eu quisesse, não posso. Estou num plano diferente, estamos num plano diferente. Não dá mais, não liga mais. Não funciona mais. Eu e você ainda pensamos com o nosso lado racional, com o nosso sentimento, nossas emoções, nosso lado humano, os nossos laços, né, que nós temos aqui. Mas isso será rompido, amados. Isso será rompido. Porque o corpo será o corpo da perfeição. E a perfeição entende a obra expiatória de Deus dentro do plano da realidade e compreende a justiça de Deus.
Os olhos daquelas mulheres já olhavam diferente às amigas. Não eram mais aqueles olhos singelos, simples. O sorriso já não era mais aquele sorriso. Era uma coisa completamente diferente. Ali entrou a luz e as trevas. Foram condições espirituais diferentes. Não há mais como te ajudar, não posso te ajudar, irmão, mas dá um pouquinho de óleo, seja misericordioso. Ô, irmão, ora por mim aí, faz alguma coisa lá. Ora, irmão, pode. Ô, irmão, ora por mim. Não quero nem saber de oração mais. Não tenho mais, não há mais condição, não tem mais liga, mas não funciona mais desse jeito. Mudou, acabou. Não funciona mais assim. De agora adiante, mudou a coisa. Vocês estão entendendo como é que funciona? É o mundo espiritual, amados. É não abrir e fechar de olho a situação aqui, ó. Tá bom? Agora, lógico que todo esse trabalho de despertamento da igreja está a cargo do Espírito Santo de Deus. É Ele que vai mover o crente, é Ele que vai te guiar, é Ele que vai nos iluminar, não vai aquela ascensão, porque é só guardando a bem-aventurada. Quando você esperando você fica ali aquela coisa toda e vai saindo, você olha lá, chegou, voltar, e aquela coisa, e as pessoas vão passando aquela portinha, e você tá ali ansioso, e tal, aí você conversa com alguém e tal, mas está lá ligado ali, pá, aquela coisa, mas você está ligado, e você olha de novo. Por quê? Porque você está ali já próximo daquela pessoa aparecer ali. Mas a volta de Jesus é justamente isso. É dessa forma que o Espírito vai trabalhar a igreja. Amém? Nós vamos sair para o trabalho, vai viver a tua vida normal. Normal. Entendeu? E de repente as coisas vão acontecer. Mas vai criar-se uma expectativa muito grande. Será, na verdade, um dia diferente. Será um dia diferente. Amém? Porque é um dia da glória de Deus, da manifestação da glória de Deus, amados. É um dia, é uma consumação. É como se fosse a movimentação do dia de um casamento. Corre um para cá, vai outro lá, aquela coisa toda. Você cria aquela movimentação, cria aquele clima, não é? Então, amados, é esse clima aí que nós vamos viver. Em nome de Jesus, nós vamos ser arrebatados. Quem vai ser arrebatado aqui? Nós vamos ser arrebatados. Quem não levantou a mão porque vai morrer, né? Vai passar da arrebatação. Você não está ligado para uma pergunta dessa, vai estar ligado por coisa? Melhor morrer antes, morrer salvo, do que no dia lá. Não, estou brincando, não vai não. Mas, amados, então vejam que, dada essa condição, mesmo Deus, então assim, ó, e a igreja, amados, a igreja, nós vamos falar depois desse processo exatamente, não é? Como vai se dar? Os mortos ressuscitam primeiro. Isso porque Jesus Cristo, Ele é a primícia dos que dormem. Ele não é a primícia dos que vivem, dos que dormem. Amém? Porque Ele é a ressurreição. Ele é o primeiro a ressuscitar. Ninguém subiu ao céu, senão o Filho do Homem que desceu do céu. Então essa é a condição. Amém? Então a igreja, depois de preparar, depois de pronta, aí sim, aí ela sobe para encontrar o Senhor nos ares. Da mesma forma que aquele povo viu Jesus subir? Não. Não vai subir devagarinho, amado. Vai ser tirado, vai ser sacado. Arrebatar, né, é tomar, assim, ó, tomar com violência, ou seja, com rapidez. Assim, ó, pegou. É o abrir e fechar de olhos. Pum, Jesus pegou a igreja. E aí, amados, é assim, ó. Vai ficar o quê? Vai ficar teu guarda-roupa, vai ficar tua televisãozinha, vai ficar lá. Todas essas coisas vão ficar, amados. As pessoas vão encontrar o que é seu, mas você nunca mais será achado. Nunca mais você será encontrado aqui na terra ou visto em algum lugar. Porque isso se chama arrebatamento. Tirar com rapidez, sacar. Pegou. Piscou, tirou. Então, não vive mais aquele processo. O que está acontecendo? Estou transformando. Estou transformando no quê? Vai voar. Estou transformando.
Não. Não. E não. E não. No abrir e fechar de olho, o que é mortal se reveste da imortalidade, o que é corruptível se reveste da incorruptibilidade. E quando isso acontecer, subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Estaremos com o Senhor. É rápido. E aí nesse dia, você que mora em condomínio e a sua garagem é no terceiro ou segundo subsolo, você vai ver a dor de cabeça para você até você bater lá no 20º andar. Vai subir que é pum, 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 pum. Nós vamos falar a respeito disso no nosso próximo encontro aqui, amém? Vai ser uma grande bênção de Deus. E não vai ser nada disso. A nossa mente, amados, ela é terrena. Nós pensamos nas coisas aqui, nós analisamos as coisas como elas são aqui. Não é? Então, como elas são aqui. Mas nós precisamos entender pela Bíblia como elas serão. Amém? Você acredita que você vai ser igual a Jesus? Hein? Na parte da inteligência, sabedoria, essas coisas, você vai ter a mente de Cristo. Sabia disso? É promessa da Bíblia. E o seu corpo, como vai ser? Ué, Cristo ressuscitou, como é que foi o corpo dele? Ele ressuscitou, como é que foi o corpo dele? Não é? Então aí você vai ver, amados, ele não foi reconhecido pelos discípulos. Por quê que ele não foi reconhecido? Os discípulos o reconheceram por causa da sua forma e da sua voz. Da forma como ele deu graças. Da forma como ele operou ainda o milagre da multiplicação dos peixes. Amigo, tem alguma coisa para comer? Ah, não pescamos nada. Lança aí, ó. Ou seja, já não falei para vocês para lançar aí desse lado? Olha, é o Senhor. Por quê? Por causa, né, eles começaram a associar as coisas, mas eles não reconheceram Jesus. Tanto é que Jesus chamou Tomé e falou: vem cá, bota a mão aqui, ó. Tem cicatriz aí? Tem. Bota a mão aqui, ó. Tem cicatriz aí? Tem. Oh, Senhor meu e Deus meu. Mas ele não reconheceu. Tá bom? A gente vai falar disso então na nossa próxima reunião, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Arrebatamento da igreja, amado. É algo que Deus preparou. Lá, nós já até falamos isso. O pastor Jorge deu o endereço aí para nós, dessa fala aí na reunião passada, Tito 2:11, aonde 2:11, 12, 13, lá para frente, né, 14, lá, né, o Senhor vem buscar para si o povo seu especial zeloso de boas obras, 2:11, Tito fala que a graça de Deus se é manifestada, trazendo a salvação a todos, ensinando-nos que nós renunciarmos, deixarmos a mundanidade, deixarmos a malignidade e tal, nós poderemos viver nesse tempo presente, justo, né, piamente, né, justamente aí na presença do Senhor Deus. Por quê? Porque Deus se manifestará e vai justamente buscar um povo seu especial, zeloso de todas as boas obras. Amém, amados? Então essa expectativa, guarda no teu coração, firma isso, vai buscar de Deus, amém? Deus sabe ler corações, Deus sabe ler nossa vida espiritual, e você também, né, sabe todas essas coisas aí. Não se esqueça nesse papo de eu não sabia, hein? Ah, não sabia. Lá em Gênesis Deus disse, o homem é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Tá bom? Então vamos tomar cuidado aí com esse negócio de não sabia, não sei e tal. De repente, não é bem assim que Deus entende a coisa lá e pode complicar um pouquinho para a gente. Mas nós vamos lutarmos, amém? Para sermos igreja do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome poderoso de Jesus, nós glorificamos e exaltamos ao Senhor, ó Pai amado, pelas Tuas promessas, pela Tua palavra que é bendita eternamente, meu Pai amado, aleluia. Senhor Deus, e por mais uma vez, Senhor,
nós entendemos que nós fazemos parte, Senhor Deus, aleluia, desse acontecimento histórico, mundial, que vai abalar, Senhor, as estruturas da terra, meu Pai amado, que vai trazer, Senhor Deus, a manifestação da Tua glória para este lugar, aonde a Tua igreja gloriosa, igreja triunfante, igreja vencedora, meu Pai amado, aleluia, haverá de ser tirada, Senhor, deste mundo de corrupção, meu Pai amado, e se encontrar contigo nos ares, ó Deus querido, e nós louvamos o Teu nome, Deus, e aguardamos, Senhor, a bem-aventurada, Senhor, a esperança, meu Pai amado, e a Tua volta, meu Pai querido. Aguardamos a transformação dos corpos, ó Senhor Deus, aleluia. Aguardamos, Senhor, a imortalidade do corpo, Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus querido, fortalece nossas vidas, nosso entendimento. Senhor Deus, dá-nos a Tua graça. Dá-nos, ó Pai, vitória nas lutas. Todo levante do inimigo, todo cerco do inimigo, toda força maligna, meu Pai, caia por terra em nome de Jesus. Se por um caminho vem, por 7 saia, em nome de Jesus da nossa vida, Senhor, porque nós queremos a eternidade, nós queremos morar nos céus contigo. Para isso nós, Senhor Deus, entregamos nossa vida a Ti, Te aceitamos como Salvador e Senhor. Para isso, Senhor, muitos de nós pagam o preço aqui, Senhor Deus, aleluia, Pai amado, de ter uma vida reclusa, recata, meu Pai amado, enfrentam desafios, escárnios, zombarias, mas, Senhor, nos acompanha a bem-aventurança, meu Pai amado, aleluia, nos acompanha, Senhor, a porção deste reino, a força, o poder, a autoridade deste reino sobre a nossa vida, meu Pai querido, para vencermos, ó Senhor, as malignidades, para pisarmos, ó Senhor Deus, serpentes, escorpiões, ó Pai querido, aleluia, como o Senhor diz, eis que eu vos dou poder, aleluia, autoridade para expulsar demônios, para pisar toda malignidade, meu Pai amado, e hoje nós pisamos todo tipo de incredulidade que tenta matar, Senhor Deus, aleluia, Pai, a manifestação da Tua glória nas nossas vidas, no nome poderoso de Cristo Jesus. Prepara a Tua igreja, Senhor Deus, aleluia, que a porção do óleo, Senhor, seja sempre suficiente, Senhor, em nossas vidas, ó Pai, como diz a Tua palavra, para que tendo em tudo toda a suficiência, e que, Senhor, a suficiência, Senhor, do óleo do Teu Espírito também, faça parte, Senhor, na nossa vida, meu Deus querido, aleluia, no nome de Jesus, que a luz, como diz a palavra, que a luz que há em nós, ó Pai, seja luz verdadeira, para alumiar, meu Deus querido, aleluia, Senhor, que não sejam trevas, para nos levar ao engano e à condenação, meu Deus querido, mas que o fogo do Teu Espírito, meu Pai, a chama dos céus, ó Deus querido, aquele que nos mantém férvidos, calorosos na Tua presença, expectos dos céus, ó Deus amado, aleluia, ansiosos, ó Senhor Deus, aleluia, por estar na Tua presença, por louvar e engrandecer o Teu nome, por aplaudir a Ti, por declarar só o Senhor é Deus, por declarar, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Nós glorificamos a Ti, no nome poderoso de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.